Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, segundo a mitologia grega, Prometeu entregou o fogo à humanidade e por isso foi castigado por toda a eternidade. Assim começa o nosso filme de hoje. Afinal, Oppenheimer, vale o ingresso? Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Se você não inscreveu, se inscreve agora, aperta aí, inscreva-se, toca o sininho para receber notificações de vídeos novos. Comenta aqui conosco se já assistiu, se não assistiu, se tá curioso. O que você acha? Quais são as suas expectativas para este filme? Oppenheimer vai seguir a história do cientista Oppenheimer, né, um físico teórico, que acaba sendo convocado pelo governo dos Estados Unidos para conseguir coordenar o projeto que vai criar a bomba atômica numa competição alucinada, podemos dizer assim, contra os nazistas. Né? E a história do filme é essa. Né? Então é basicamente isso mesmo que a gente vai acompanhar. É como a gente no início acompanha um pouco sobre a história do Oppenheimer em si. É porque o filme, de alguma forma, ele mesmo fala, o personagem fala isso muitas vezes, que não basta falar sobre aquele momento, sobre as decisões que ele tomou sobre a bomba, mas sobre toda a história dele. Precisa entender como ele chegou. E é claro, o filme não conta a vida dele toda. O filme é muito longo, dava até para contar se quisesse. Mas não conta. Conta um trecho da vida dele que está exatamente falando sobre a carreira acadêmica e o período que antecede um pouco o convite para que ele participe desse grupo para fazer a bomba atômica. O filme, eu acho que tem mais de 3 horas de duração. Nesse ponto, assim, eu já vou começar a falar minha opinião, que eu acho que ficou longo demais. Sim. E não precisava de 3 horas. Acho que uma boa edição faltou muito aí. E aí o filme fica muito longo, muito pretencioso. Eu acho que há cenas completamente descartáveis. Todas as cenas com a Florence Pugh. De nu gratuito, de sexo gratuito, que não acrescentam em nada a história. Eu sabia que ele era um cara fogoso ou não. Assim, podia ser mostrado de outra forma. Existe um componente importante dentro da história dele, mas a maneira que eles escolheram mostrar só toma tempo de tela. Sim. Sexo gratuito. Porque podia ser mostrado que ele tinha relação com outra mulher, que a mulher gostava dele, que ele gostava da mulher, de outras formas. Não precisava daquilo. E pra mim, eu acho que até... o desespero do Nolan de tentar mostrar que sabe trabalhar sentimentos amorosos, que todo mundo critica ele, dizendo que ele não sabe fazer. E não conseguiu. E ao mesmo tempo que, assim, eu acho que é complicado, é sempre complicado fazer um filme sobre alguém que existiu. Colocar palavras na boca de uma pessoa que existiu, de diálogos que realmente existiram e que a gente não participou, não sabe exatamente o que foi falado, é sempre complicado. Ainda botar a pessoa fazendo sexo, pior ainda. Não, acho que não é pior ainda. Eu acho. Porque aqui eles transaram. Né? Quem disse que foi assim, né? Aí que tá. A questão é a abordagem, enfim. O filme é baseado num livro, né, que a gente não leu. A gente não leu a biografia do Oppenheimer. Nem vou ler. Agora, paralelo a isso, e até paralelo demais a isso, você tem a figura do General Strauss, que é feito, e aí, brilhantemente pelo Robert Downey Jr. Deve ser, se não for a melhor, é uma das melhores atuações do filme. Do filme, talvez. E que ele vai, então, relatando também o que ele sabia do projeto do Oppenheimer, porque o Strauss está concorrendo a uma vaga no gabinete do governo. Então ele está passando por uma sabatina, e aí você fica nesse paralelo, mostrando o Strauss passando pela sabatina e o Oppenheimer chegando até o projeto, e aí ele entrando na faculdade, sendo convidado para o projeto e depois coordenando o projeto. E por que a gente, às vezes, volta e meia, a gente fala sobre isso aqui? O filme é dirigido pelo Christopher Nolan, o roteiro é dele, a produção é dele. Aí, de novo, não consegue cortar. Não consegue contar a história como ela tem que ser contada, porque fica cansativo. É lógico que é interessante, por exemplo, que eu acho até que poderia ser mais explorado, inclusive, o convívio dele com outros grandes cientistas da época. Isso eu acho que sim, são pequenos instantes que poderiam até ser mais aprofundados, que poderia ser muito mais interessante do que estar perdendo tempo mostrando outras coisas que podiam ser mostradas, talvez tivessem que ser mostradas, mas que não precisava do tempo de tela que é gasto com aquilo que não acrescenta em nada a figura dele. É lógico que o debate entre ética e ciência, entre ética, ciência e política,
entre ética, ciência política e guerra, é super válido, super interessante, só que ele acaba ficando esvaziado. É lógico que a figura do Strauss, que ele inclusive faz questão de dizer que a pronúncia é Strauss, não é Strauss, é Strauss, ele acaba trazendo um peso que talvez contando só a vida do Oppenheimer não ficasse. Eu acho que o Strauss é uma presença muito importante ele é o contraponto essencial e necessário, né, quase que o vilão da história, para que o Oppenheimer consiga ter uma posição de um protagonista que você não vai vê-lo como um vilão, alguém que simplesmente estava lá no seu tempo, agarrou uma oportunidade e o filme, e aí de novo, a gente não sabe se o livro também vai por essa vertente, mas o filme ele vai ter um serviço ali de tentar limpar a barra do Oppenheimer. Ele vai mostrar que durante um período o Oppenheimer acabou ficando marcado como o cara que criou a bomba atômica e toda a mazela que ela trouxe, mas ele também de alguma maneira vai tentar mostrar que não foi à toa que ele ficou com essa imagem, né? Que parte dessa imagem que foi construída tem a ver também com, que foi vista, desculpa, tem a ver com uma construção que se tentou fazer até para de alguma maneira tentar queimar e prejudicar a imagem do Oppenheimer. Agora, o filme é muito bonito, mas também não é um dos assim, nossa, que beleza. Eu já vi gente elogiando a direção do filme, eu achei uma direção muito normal. Claro que a gente precisa ressaltar, né, que o Nolan sempre busca os efeitos práticos, então ele realmente recriou, né, ele simulou, claro que não com radioatividade, mas os efeitos de como seria uma explosão de uma bomba atômica. Então a explosão que a gente viu no filme realmente ocorreu. Isso é louvável. Mas de resto, a direção do filme é uma direção muito normalzinha, segura. Mas nada de novo, nada que vai pensar, meu explodir Deus, a sua cabeça. Aqui ele foi brilhante. O ritmo, como a gente falou, é um ritmo muito complicado. E o filme muda de ritmo de acordo com a mudança e a inquietação do Oppenheimer. Então o Oppenheimer começa o filme muito inquieto, que é ele tentando trabalhar como cientista, então o filme fica cortando. O que não dá, ao contrário, te dá uma encheção de saco, mas não consegue passar o desconforto da maneira que ele queria. E assim, as cenas que eles cortam do universo, de explosões, de átomos, sei lá do que, de forças da natureza, que ele tenta colocar para dizer que é o que está se passando na cabeça dele, e que ele vive envolvido nesse pensamento para compreender o mundo e tal, não sei o que, compreender as leis do universo, não consegue passar, não é suficiente, fica parecendo infantil. Eu acho que o filme, inclusive, muitas vezes a direção é infantil. Vamos me abater até, porque eu sei que não é um problema. Eu acho que o filme é infantil, extremamente infantil. Fica chato, eu achei o filme chato. E detalhe, eu não consegui, que eu acho que uma coisa que o filme queria fazer, que era humanizar o cara. O filme quer te trazer um ser humano com falhas, com acertos, com amores, com ideais. É interessante a parte que fala sobre as posições políticas que ele tinha. Às vezes é raro você encontrar um cientista que se posiciona, às vezes, né? No mundo de hoje, às vezes, é preciso realmente. Como acho que naquela época também precisava, já que pessoas que se posicionassem. Ele não se posiciona 100%, mas ele se posiciona. Eu discordo de você quando você fala que é raro os cientistas se posicionarem. Eu acho que naquela época eles se posicionavam, e eu acho que durante a pandemia houve-se uma série de posicionamentos de cientistas, inclusive se posicionando contra governos. Eu discordo quando você fala que você não tem tanta participação dos cientistas. O que eu acho é que a gente não tem vivido épocas e crises mundiais, ou pelo menos não se tem debatido crises mundiais, como se debateu, por exemplo, na época do Oppenheimer, com o nazismo, e aí posteriormente com o comunismo. Mas quando a gente teve a situação da pandemia, sim, a gente teve os cientistas se colocando. Só que eu acho que assim, a pandemia foi o extremo. Só que ao longo, há muito tempo... Beleza, mas... Eu até, rapidinho, só querendo te cortar, mas eu entendo que no sentido de que às vezes você não quer contaminar o seu trabalho
com a posição política, porque às vezes pode interferir realmente. Você, às vezes, abraçar uma bandeira A, B ou C pode, de alguma forma, macular ou, de alguma forma, interferir na pureza do teu trabalho, no aspecto científico? Sem dúvida. Muita gente, inclusive os próprios cientistas da época, passaram por isso no passado. E até porque muita gente passou por isso no passado, muita gente ficou em cima do muro. Eu acho que a pandemia pode ser um bom momento, mas eu não sei se, a partir disso, criou-se um movimento para se continuar. Porque eu acho que o problema todo, que falta no mundo, é exatamente, talvez, as pessoas se posicionarem mais com relação a essas coisas. Mas, de novo, você está querendo comparar situações de rotina, você está querendo comparar 30 anos de história, 40 anos de história, tá? Com o período que você teve a Segunda Guerra Mundial, que exigia que as pessoas se manifestassem. Mas eu acabei de falar isso. Não, você... Não, no começo eu falei... Eu acho que, inclusive, faz falta que as pessoas se manifestem. Mas naquele aí período, que tá, muitos se amor. manifestaram. Porque acho é um que deveria momento. haver mais. Mas é isso que eu tô tentando falar. Porque no momento se exigia que se falasse mais. Foi o que eu falei. Não. No começo, depois você vai assistir o meu vídeo, você vai ver. Não, mas você acabou de repetir dizendo que naquela época as pessoas se colocavam mais. E aí o que eu estou tentando falar é que você está querendo comparar um momento de Segunda Guerra Mundial que se exigia que as pessoas falassem mais com 30, 40 anos de história que a gente não viveu nada parecido. Na verdade, eles não se manifestaram apenas. O próprio filme mostra que eles estavam se manifestando sobre direitos da ciência, direito do cientista, direito de laboratório, isso e aquilo, antes mesmo da guerra, na década de 30, década de 20, já havia, porque eram umas discussões sobre trabalhadores. Sim. Isso é uma coisa que veio exatamente depois da Revolução Industrial, quando se discutiu o direito do trabalhador, aí se conseguiu alcançar algumas vitórias, mas nem todos os trabalhadores ganharam direitos. Então era uma discussão que se prolongou ao longo do início do século XX. Então, assim, eu tô falando que eu acho que durante muito tempo, acho que até mesmo no dia de hoje, como eu falei, eu acho que a pandemia ajudou, muita gente se manifestou, muita gente falou, mas eu acho que ainda falta consciência política e educação política para a população e dentro da própria ciência. Eu acho que as coisas chegaram onde chegaram, desse negacionismo, da forma que chegou, pela falta de participação política dos cientistas e dos estudiosos de todas as áreas, dentro da política e dentro dessas questões. Acho que a gente chega onde a gente chegou exatamente porque a gente deixou separado política, separado direito e ciência. Mas eu não acho certo apontar o dedo só para os cientistas, que tem a sua parcela de responsabilidade, mas que também, em dado momento, a sociedade resolveu se ignorar os cientistas. Não, mas isso não é o tema do nosso vídeo agora. Não, mas é o que a gente está debatendo. Sim, mas é o que eu tô falando. Eu acho, só isso que eu acho, só isso. Acho interessante essa parte do filme mostrar o quanto eles se manifestaram. E até mesmo as consequências que eles tiveram por se manifestar. Sim. Não só por se manifestar, mas como também por lutar por direitos. E assumir posições políticas. E muitos tiveram consequências. Isso eu achei uma parte muito interessante. A melhor parte do filme é quando eles tratam dos cientistas. É a parte melhor. Agora, é a melhor parte do resto, das questões, que eu achei também que ficou só botar aquelas cenas como se fosse a mente, o que estivesse na mente do Oppenheimer. Não foi o suficiente para trazer até mesmo as questões éticas que ele deve ter tido, os conflitos interiores que ele sentiu como um todo. Porque foi os momentos que o Nolan achava, não, aqui eu vou botar a tela tremendo, aqui eu vou botar explosões para mostrar que ele está inquieto. Aqui eu vou botar preto e branco, aqui eu vou botar colorido. Mas o preto e branco é diferente. E aí é o mais inventivo que vai ter, que não é nem um pouco inventivo. Que geralmente o preto e branco se trata do passado, e nesse filme ele usou o contrário, para diferenciar o que está sendo narrado, o que aconteceu, porque a gente está vivenciando no momento histórico do filme. O momento histórico do filme está em preto e branco. Eu acho que é passado, presente, passado mais distante. Passado mais próximo, passado mais antigo. Porque não tem nada de presente no filme. Não, amor, mas foi por isso que eu falei, é o presente dentro do período do filme. O filme se passa no período em que o Strauss está sendo sabatinado. Todo o resto é anterior a isso. Que é passado. Sim. E aí que ele inverte, porque os momentos do Strauss é preto e branco. E aí quando você tem os momentos do Oppenheimer na construção da bomba são coloridos. Só no finalzinho que isso muda. Eu não achei isso nem um pouco inventivo, achei chato pra caramba. Eu falei que é o mais próximo do inventivo e que nem é tão inventivo assim. Agora, é um desfile de ator e atriz em participação
especial, né? Do nada tu tá vendo a pessoa e aí a pessoa já... Não quero o nome deles não. Ah, tá. Mas tinha ator que eu nem sabia que tava no filme e de repente tá ele lá. Então assim, é um monte de participação, um monte de gente famosa fazendo os cientistas. Aí você tem você tem o Einstein, você tem o Bohr, você tem uma galera assim que realmente... O Eisenhower. Então assim, uma galera muito, muito cabeçuda mesmo. E que deve ter sido uma época muito maneira também de debate, de construção. O filme mostra uma coisa interessante, que quando finalmente é publicado o artigo do Oppenheimer sobre buracos negros, ele é o cara que vai escrever sobre isso. Pelo menos um dos primeiros. É justamente quando você tem a explosão da Segunda Guerra. Então, como a guerra, de alguma maneira, também sempre esteve envolvida com a vida profissional dele. Agora, existem coisas que a gente precisa falar. Pô, os caras construíram uma cidade. Assim, foram investidos 3 bilhões... 2 bilhões. 2 bilhões de dólares em todo o projeto para a construção das bombas atômicas. Assim. Isso é muito bizarro. Assim. Agora, o filme vai flopar lindamente nos cinemas. É um filme que não vai atrair o público. Por mais que seja um filme competente, de novo, não é inovador, não é um filme que vai trazer coisas assim, meu Deus, mas é um filme competente. Mas não vai ter apelo para o público. Primeiro, que é um filme de 3 horas. Segundo, o filme não está sendo vendido bem. O trailer é muito bom, mas o filme em si não está sendo vendido muito bem. E o trailer te vende o filme numa tensão, quase como se fosse um filme de terror. Porque podia ser feito realmente nessa perspectiva, né? Das pessoas se sentirem realmente na encruzilhada, em situações difíceis, que eles estão realmente, você pensar que ele tinha uma questão, né? Eu faço ou os fascistas fazem, né? Os nazistas fascistas fazem. Eu faço ou a Rússia faz. Quem é que vai vencer essa corrida vai de alguma forma dominar e ditar regras para o futuro. Na verdade, a União Soviética nem era tanta preocupação dele, né? A preocupação dele mesmo era com os nazistas. Não, eu digo assim, no geral, que o governo americano também tem preocupação com os russos. O governo americano sempre teve já com segundas intenções. E aí você tem todas essas preocupações que podiam estar sendo retratadas de forma melhor e que não foram. E aí, nesse ponto, eu acho que o filme perde. Agora, eu acho que, concordo, que o público não vai comprar. Eu acho que, primeiro, que muita gente pode se sentir distante. Né? Porque se fala de um meio acadêmico, de passado, de física, de teorias físicas, enfim, de coisas que são muito distantes da grande população. E o filme não é atraente. E parece que o Oppenheimer, ele era um professor talentoso, porque o próprio filme mostra que quando ele chega na universidade, está meio desacreditado, ninguém acha que ele pode ser um bom professor, mas ele vai falando, vai dando aula, a turma dele vai enchendo. Não, na verdade, vai enchendo. Não é que não acham que ele seria um bom professor, só acham que a matéria dele não é atrativa. E que ele não... Eles até falam que talvez um americano, que ele tem um preconceito nisso, que não era a pessoa indicada para estudar aquilo ali. Eles falam isso no filme. Porque nos Estados Unidos ninguém comprava a ideia. Tanto é que quando ele está conversando lá com o Heisenberg fala, mas por que você vai para lá se ninguém leva a sério a física quântica, mecânica quântica. Aí fala, justamente por isso. Mas eu acho que eu acho que talvez tivesse uma forma melhor de você fazer com que inclusive as pessoas se interessassem por isso. Eu, inclusive, vou dizer da minha ignorância, eu não conhecia, não lembrava dele. Se eu estudei na escola, peço perdão às minhas professoras, porque eu não me lembro. O nome dele não ficou gravado pra mim. Eu tenho muito mais gravado Nobel do que ele. Então, assim, não tava na minha... Não precisava nem limpar a barra comigo, porque eu nem lembrava da existência dele. Entendeu? Pra mim, os meus livros de história, quando eu estudei na escola, ninguém falou sobre quem fez a bomba atômica. Claro que talvez você até pensando nessa perspectiva, era até interessante saber. Mas eu não sabia. Não, eu sabia. E assim... E ele não foi sozinho, também é importante dizer. Sim. Apesar dele ser o líder da equipe, de ser a pessoa que estava à frente, existiram outros que participaram daquela equipe. Ele era um líder que foi usado como qualquer outra pessoa, é usado como pelos governos. Todos os líderes são usados, é verdade, por alguém. E você tem ainda concorrendo com ele Barbie, né? Que está fazendo uma divulgação muito maior. O boca a boca pelo filme da Barbie tá muito grande.
O Nolan é um diretor que vem se tornando Antipático uma figura antipática dentro da comunidade cinematográfica, de crítico, de galera que produz conteúdo, né? Desde a postura dele na época de querer e obrigar que Tenet fosse lançado nos cinemas, a gente ainda estava com pandemia rolando, e algumas declarações que ele dá, aí ele grava algumas cenas do filme num tipo de filme que só passa em 17, eu acho, salas no mundo todo. Todos em 17, mas eu acho que no 17 que nem precisava! Aí fala que o melhor lugar para assistir o filme é na posição tal, e aí ele começa a adotar essa postura antipática, que também acaba transferindo, quer queira, quer não, antipatia pro filme dele. Não é um filme brilhante, é um bom filme. E vale ingresso? Vale, cara. Eu acho que vale o ingresso e uma coquinha, mas... Pra mim, acho que só vale o ingresso se não tiver nada pra fazer. Eu acho que como documento histórico ele é bem interessante. Eu acho que sim. Acho que ele consegue dar um panorama muito bom do que foi as coisas ali. Entendeu? Ele passa um pouco de pano pro Oppenheimer na situação da construção da bomba em si, mas ele não passa para outras questões. Ele tenta mostrar um panorama interessante. A perspectiva de você estar tendo ali, né, a sabatina do Strauss e a história do Oppenheimer ali, e até uma espécie de julgamento que ele vai sofrer, é interessante, mas o filme é longo. E uma coisa que é interessante também é a questão própria de como tudo isso foi usado de pano de fundo para outros interesses que não estavam só ali na guerra. Sim. Então, a escolha da cidade, a escolha de por que o Japão e não a Alemanha, porque, na verdade, se você pensar bem, logicamente tinha acontecido o Pearl Harbor, mas quem era o grande inimigo da Segunda Guerra Mundial era a Alemanha. Então, a escolha de você atacar o Japão, a distância que ele está dos Estados Unidos, né, de uma série de questões que fizeram com que fosse feita essa escolha dessas cidades. Que é um confronto armado, gente. A guerra nunca é o motivo. A guerra é sempre o disfarce para os reais motivos. E aí todos os políticos e outras figuras mais... Porque na política não tem só, tem os lobistas, tem uma série de pessoas que estão ali por trás, de alguma forma, se beneficiando com tudo aquilo que está acontecendo. Eu acho que é um panorama interessante de se pensar. E uma outra coisa, que ele também, acho que ele só esbarra, só dá uma pincelada e não aprofunda nada. De novo, eu acho que também o filme perde muito na questão de profundidade. Ele não se aprofunda em nada. Ele pincela sobre tudo, tá? E no final passa pano pro cara e segue a vida. É isso. Se você chegou até aqui, não se inscreveu, se inscreve agora. Se você chegou até aqui, não deixa o seu joinha, deixa ele, é muito importante pra nós. Não fica regulando joinha, não. Comenta conosco se você tá interessado, você vai assistir ou você vai assistir Barbie. Lembrando que o filme vai ficar em cartaz ainda. Se você assistiu essa semana, você pode assistir Barbie e depois assistir o Oppenheimer. Ou assistir Oppenheimer e depois assistir Barbie? Não, já não aconselho, não. Tu nem assistiu Barbie ainda? Mas mesmo assim, prefiro Barbie. Então valeu, até a próxima. Tchau, tchau. I have a 12-month head start. 18. How could you possibly know that? We've got one hope. All America's industrial might and scientific innovation connected here. A secret laboratory. Keep everyone there until it's done. Let's go recruit some scientists.